aí, capopeiras e capopeiras de plantão. Aqui é a Jo e está começando mais um Jo Capopeira. E hoje é as nossas quartas teorias. Sim, toda quarta-feira nós fazemos teorias de K-pop, amor. E pela nossa votação que eu fiz lá na aba de comunidade do canal, o segundo grupo mais votado para teoria foi o Dreamcatcher. Então hoje a gente vai trazer teorias sobre o Dreamcatcher, o primeiro vídeo de teoria deles aqui do canal. Ok? Se você gosta de Dreamcatcher, gosta de teoria, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito na divulgação do meu canal para que ele cresça e chegue a mais pessoas, ok? Se você está chegando pelo canal pela primeira vez e não me conhece, prazer, o meu nome é Joana. E aqui eu faço muitos vídeos sobre K-pop e cultura asiática, principalmente os de teoria, que são os que o pessoal mais gosta. Então eu já tenho vídeos de teoria de TXT, de Different, do A-Pink e do Stray Kids. Eu vou deixar todos aqui nos cards para você quiser conferir, depois assistir esses vídeos também, se você gosta de teoria de K-pop. E agora vamos lá, a nossa teoria sobre Dreamcatcher. Jo Capopeira. No início do MV de Chase Me, a gente conhece o primeiro personagem dessa história, que é o investigador. O investigador, ele tá numa espécie de casa abandonada e ele tá investigando aí o paradeiro de 7 meninas, né? O misterioso desaparecimento delas, tá? A gente não sabe muito sobre ele, quem é ele, por que ele tá investigando esse desaparecimento, mas ele tá muito interessado. E ele vai até essa casa, né? Que é uma casa que tem um aspecto de estar abandonada, porque parece que é ali que as coisas aconteceram, que o mistério aconteceu, e ele acredita que ele vai achar muitas respostas ali. Então, ao entrar na casa, ele já se depara com um quarto 808, né? É um quarto misterioso, ele tenta abrir, ele não consegue, e daí ele tem a primeira visão dele, que é com a Jiwoo, a personagem da Jiwoo. Ela aparece pra ele segurando um ursinho de blusinha vermelha. Né, ela aparece no final do corredor e parece que ela tenta fazer com que ele não tente entrar naquele quarto. E ali ele já percebe que aquele quarto tem algum segredo, tem alguma coisa. E ele tenta ir atrás daquele quarto, né? Então ele se instala num outro quarto que tá aberto, que ele consegue entrar, coloca todas as coisas que ele já tem, todas as informações que ele já tem, e coloca câmeras na casa, principalmente no corredor, pra entender o que tá acontecendo, ver se ele consegue captar alguma coisa, até mesmo filmar essas meninas, porque aparentemente ele acha que elas são fantasmas, estão ali na casa, de alguma forma elas estão presas ali naquela casa e ele quer descobrir isso também. Então, ele vai atrás desse quarto, porque ele já percebeu que nesse quarto tem treta, né? Que nesse quarto é que tem um mistério, que tem as coisas. Mas ele é inicialmente surpreendido pela Xion, que através de uma mágica ali de hipnose consegue, né, fazer com que ele adormeça, e ali elas conseguem atormentá-los. Porque no MV de Chase Me, a gente percebe que quando ele está acordado, elas não conseguem se aproximar muito dele, mas, né, quando no plano dos sonhos, quando ele tá dormindo, elas conseguem atingi-lo e assim mexer com ele, mexer com a cabeça dele, com a percepção dele, para que ele não fique sabendo demais das coisas. Mas ao mesmo tempo elas querem ele ali na casa, principalmente pela letra da música. Elas querem mexer com ele, mexer com o sonho dele. Então, ao mesmo tempo que elas não querem que ele entre no quarto 808, elas querem que ele fique na casa, que ele persiga elas, que ele meio que ele caia ali nos encantos dela através dos sonhos ali. Mas de alguma forma ele sabe que elas mexem com os sonhos ali, que elas sabem mexer com os sonhos, ele tem essa informação. Então ele tenta resistir, ele tenta brigar meio com elas, assim, a mente dele briga com elas, assim, com os encantos dela. E ele tenta não cair, e é por isso também que ele trouxe câmeras, para meio que as câmeras ajudassem ele, para que ele não se confunda. E daí a gente já percebe no momento da dança ali de Chase Me que elas estão numa sala e tem cheio de quadros de outras salas parecidas com aquela sala
que elas estão. Então meio que elas conseguem prender coisas em quadros, e mais pra frente no MV de Goodnight a gente vai perceber que elas conseguem prender coisas e pessoas em espelhos, mas isso eu já vou falar mais pra frente. E também no momento do rap da música a gente percebe que elas faziam alguns rituais com sonhos, projeções astrais, naquela cena ali que tá a menina sentada e as outras meninas em volta, né? Então a gente consegue perceber que sim, elas mexiam com essas coisas de sonho, magia e prender coisas e pessoas em espelhos. Então nesse jogo de tentar confundir, de tentar, né, fazer com que ele não ache o quarto 208, tem até aquela fatídica cena que as meninas colocam, né, quarto 208 em todos os quartos para que ele não ache o certo. Mas ao olhar nas câmeras ali, a perceber qual quarto a Jill tava tentando afastar ele acaba achando o quarto 808 e quebra a porta do quarto com um machado. No final do MV a gente vê ele quebrando ali a porta do quarto com um machado. E lá ele entra, e lá ele vê diversas fotos e informações do passado delas. E ele coleta tudo isso, né? E daí ele começa a descobrir quem eram essas garotas e por que elas estão presas ali naquela casa, por que elas brincam com os sonhos das pessoas, né? Por que elas mexem muito com a mente das pessoas, se elas são espíritos, se elas são bruxas, o que elas são de fato. Então, inicia o MV de Goodnight. E é bem legal que o MV de Chase Me e o MV de Goodnight, eles são continuação um do outro. Então, isso é uma coisa bem legal, que quando termina o Chase Me, inicia o Goodnight. Daí, no início do MV de Goodnight, a gente vê o investigador num outro cômodo que parece um escritório. E lá ele colocou tudo o que ele sabe sobre a história das garotas, sobre tudo que ele achou, né, no quarto ou em outros cômodos. Tá tudo lá, ele deixou tudo organizado lá e ele começa a investigar isso. E daí, logo nesse início, aparece um relógio, que o relógio ele simboliza o tempo, ele é a simbologia do tempo, e uma música de caixinha de música, sabe? Essa batida inicial da música Goodnight lembra aquelas caixinhas antigas de música e tal. Então parece que esse MV, ele vai contar um pouco também sobre quem eram essas meninas, sobre o passado delas. Então esse MV vai focar um pouquinho, mas sempre do ponto de vista das descobertas do investigador. Tanto Chase Me quanto Goodnight, a gente vê todas as coisas do ponto de vista do investigador e não do ponto de vista das meninas. Então é tudo que ele descobre e não necessariamente elas que estão contando essa história. Um dos objetos que ele tem ali delas é um livro preto com uma caveira no meio. E ao abrir esse livro, ele descobre uma série ali de espécie de feitiços. Mas não é bem um feitiço, e sim experimentos. Então ele descobre que esse grupo de meninas era um grupo de meninas que faziam experimentos com os sonhos. E assim, elas atingiam um plano místico e conseguiam exercer magia através desses sonhos, né? Então, um dos indícios ali é aquela cena que tem uma delas de camisola branca descendo sobre, né, um negócio preto cheio de livros. Aquilo ali é como se fosse ela fosse para outro plano, uma outra dimensão através dos sonhos. Então elas conseguiam andar por dimensões através dos sonhos, elas faziam hipnose, que é uma coisa que também a gente vê lá no MV de Chase Me, que tem relação com os sonhos também, para você descobrir vidas passadas, sentimentos passados e coisas que você sonhou e coisas que você viveu. A hipnose, ela ajuda muito para isso. Então elas mexiam com hipnose, elas mexiam com andar por dimensões através dos sonhos, elas mexiam com projeção astral, que também tem a ver com sonho, elas mexiam aí com magia através do sonho. E inclusive elas começaram a experimentar um tipo de magia na qual elas conseguiam prender coisas e pessoas a lugares. E daí tem a parte da Sua, que a Sua consegue se prender entre as árvores no meio da floresta. Então a gente vê ali a Sua ali se prendendo ali no meio das árvores na floresta através dessa magia. Era um experimento que elas estavam fazendo aí através dos sonhos.
E uma coisa bem interessante é que tinha alguém perseguindo elas, né? Em boas partes do MV a gente vê um cara encapuzado, né, um grupo de pessoas encapuzadas perseguindo elas por uma floresta. Ou seja, tinha pessoas que já descobriam o que elas estavam fazendo e estavam ali tentando impedi-las, né? Então a gente sabe que tem um grupo de pessoas tentando caçá-las, né, de alguma forma, a impedir que elas se desenvolvam essas magias, e principalmente essa magia de se prender a coisas, né, prender coisas e pessoas em lugares, é uma magia que aí parece meio proibida e tem gente tentando impedir. Eu não sei se é gente ou algo, né, pode ser alguma coisa mística que vai tentar impedir, algum espírito, alguma coisa, não necessariamente, né, é uma pessoa, mas a gente sabe que tem algo perseguindo elas. E daí temos a minha teoria. A minha teoria é que num desses experimentos deu errado e elas acabaram ficando presas, né, naquela casa. Então elas estão presas na casa, presas naquele lugar. E daí o único jeito delas interagirem com o mundo exterior é mexendo nos sonhos das pessoas que entram na casa, que vão pra lá. E na letra de Chase Me, elas falam que elas estão cansadas de sonhos das pessoas vazias. Ou seja, essas pessoas vazias podiam ser moradores de ruas ou pessoas que iam lá só pra se divertir, e elas acabavam mexendo nos sonhos. Então, pela primeira vez, né, com o investigador lá, entra uma pessoa interessante que elas querem que fique lá, porque elas precisam dele para se libertar daquela casa. E aí que tá, elas usam ele acaba não percebendo isso, ele acaba sendo enganado por elas, e elas usam ele, né, pra deixá-lo preso na casa, no lugar delas. E a gente vê isso na cena do espelho. A gente vê várias vezes a Sion presa no espelho e várias das meninas ali presas no espelho. E de repente, no final do MV, quem fica preso no espelho é o investigador. Então elas acabam prendendo o investigador, né, ali no espelho, mas antes elas destroem todas as evidências que o investigador descobriu. Então elas vão lá e destroem tudo, e ainda por cima elas pegam a única coisa que elas deixam viva, que é o livro, mas aquele feitiço de prender coisas e pessoas, né, em lugares e tal, elas queimam aquele feitiço para que ninguém saiba da existência daquele feitiço e que aquele feitiço foi feito, ou principalmente para que ninguém saiba que tem ali um investigador preso naquela casa. Então no final elas acabam prendendo o investigador e assim se libertando. Vai ver o contra-feitiço, né, para que elas saiam dessa maldição, desse feitiço que deu errado, é prender outra pessoa ou outra coisa. E os quadros também possam simbolizar que elas estavam tentando prender cômodos da casa para ficar no lugar delas, mas também não dava dando certo. Isso pode ser um indício, né? Quando a gente vê os quadros lá de Chase Me. Então isso também pode significar isso. Mas também no final do MV se percebe que elas deixam aquele livro de feitiço delas no meio da floresta antes de saírem de lá. Ou seja, talvez elas queiram que outras pessoas tenham acesso a esse feitiço e aprendam, né? E aprendam a fazer esses exercícios e tudo mais, dando indício que, na verdade, você não precisa ter poderes, né? Ser poderes especiais, ser tipo um X-Men, para você fazer aqueles feitiços. Na verdade, elas são garotas normais que estavam ali experimentando através dos sonhos, né? Através de elementos que levavam aos sonhos e tudo mais. E acabou dando ruim porque, né? Às vezes elas mexeram com coisas ali que elas não tinham controle. E mais pra frente a gente vai ver que elas perdem um pouco do controle das coisas que elas adquiriram, das coisas que elas aprenderam. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha teoria, né? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, qual é a teoria de vocês, qual a opinião de vocês sobre aí o conceito do Dreamcatcher. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Todas as quartas nós temos teoria, mas também a gente tem vários vídeos sobre outros assuntos relacionados a K-pop e cultura asiática, tá?
Então é isso, pessoal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.